Fala galera, bem-vindos a mais um BJJ News, mais um giro semanal de notícias. Meu nome é Lael Rodrigues e estou aqui para entregar para vocês as notícias mais importantes da última semana no mundo do jiu-jitsu. Muito bem, vamos lá. Antes de falar das notícias, gostaria de deixar aqui o aviso para você, se inscreve aí no canal. Tem conteúdo novo aqui no canal do YouTube praticamente todos os dias. Eu voltei a postar regularmente no podcast, depois de ficar quase 2 meses postando todos os dias. Então, no podcast a gente tem entrevista segunda, quinta e no sábado o BJJ News. E aqui no YouTube tem vlog, tem visitas, eu mostrando como é que é a estrutura das academias, curiosidades sobre os bairros de São Paulo. Tem muito conteúdo aqui na Jiu-Jitsu TV e muita coisa boa vindo aí a caminho. Então eu sugiro que você se inscreva e, se possível, compartilha, deixa seu like. Tamo junto nessa correria aí, aproveitando esse momento para me reinventar. Então, trazendo para vocês aí a minha reinvenção. Vamos lá, notícias da semana. Essa semana é uma semana difícil de se pensar. Lembrar que há 2 meses e meio atrás, né, o primeiro BJJ News que eu gravei foi falando sobre o cancelamento do Paulista, né, da primeira etapa do Campeonato Paulista. Depois eu gravei aqui falando também sobre o cancelamento do PAN, do Brasileiro. E hoje seria a semana do Campeonato Mundial. Exatamente esse sábado a gente deveria estar acompanhando aí as lutas lá na Pirâmide. No sábado é dia de faixa preta, lutar, então as suas primeiras lutas, né, as eliminatórias. E no domingo nós teríamos aí as finais do Mundial de Jiu-Jitsu de 2020. E esse ano nós não teremos nenhum campeonato. Não é muito louco pensar isso aí. Então foi muito difícil. No final de semana passado, um dia antes de eu postar o BJJ News, a IBJJF comunicou oficialmente que não teremos nenhum campeonato em 2020. Era uma notícia que eu já tinha cantado a pedra aqui. Se você já acompanha meu conteúdo, você tá ligado que eu tinha dito, né, que provavelmente nós só teríamos Mundial em 2022. E isso daí não me espanta. Algumas notícias correram lá na Califórnia. A NBA foi cancelada, a NFL foi cancelada, todos os eventos esportivos foram cancelados. E eu já tinha imaginado isso. Não é negativismo, né, é uma medida de prevenção que os governos estão tomando. Não é uma coisa no Brasil, não é política, vai culpar um governo de esquerda ou direita, não é exatamente isso. Mas diante de uma pandemia, algo que a gente não sabe como lidar, ninguém sabe como lidar na verdade, o governo não sabe como lidar, a medicina não está sabendo lidar corretamente, mas a gente vê, eu já até falei aqui, que existem pessoas que estão buscando pelo menos aí uma alternativa, buscando uma vacina, buscando uma solução. Existe sim a procura, mas ainda não existe a solução palpável. Existem remédios que podem, né, teoricamente serem úteis, mas é uma teoria, então a gente não sabe de verdade, né, até que ponto, mas eu não vou falar sobre isso. O que eu quero falar é que, na minha visão, eu vejo isso de forma positiva no mundo do jiu-jitsu. Eu já vou explicar por quê. Eu gosto muito de competir, eu sou uma pessoa muito ativa em competições, inclusive em 2020 eu cheguei a lutar eventos da IBJJF, da CBJJ, mas antes de falar sobre isso, só para avisar que aqui em São Paulo já temos uma data prevista para o retorno das atividades, 20 de julho. Agora na primeira semana de junho nós já teremos o retorno do comércio, aí logo depois, né, a próxima fase, a gente já vai ter o retorno aí das outras coisas até chegar na última fase, que é o de academias. Agora a gente pelo menos tem uma data e para que essa data realmente funcione, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Nós precisamos ficar em casa por enquanto, mesmo sendo difícil, já passando tanto tempo, a gente já perdeu até a noção das coisas, a gente precisa manter aí um pouquinho do isolamento social. Não é mais necessariamente uma quarentena, né? A gente precisa manter o isolamento, evitar o contato máximo assim que a gente puder. Lógico, cada um em suas condições. Algumas cidades no Brasil, a quarentena já é relativa mesmo, porque não houveram muitos casos, a contaminação foi baixa, enfim. Cada cidade é uma cidade. Aqui em São Paulo, infelizmente, os números ainda estão crescendo, mas já existe uma data prevista para que o retorno, né, de todas as atividades normais, entre aspas, né, volte. Então, a gente já tem pelo menos uma luz no fim do túnel. Vamos agora ficar esperançosos e fazer a nossa parte. Agora, como eu ia dizendo, eu vi esse cancelamento da IBJJF como uma coisa muito positiva, porque eu já falei aqui no podcast, já falei aqui em outros conteúdos,
essa é uma oportunidade, né? Esse caos que nós estamos vivendo é uma oportunidade para que a gente possa melhorar muitos serviços na comunidade do jiu-jitsu como geral. A gente se baseia muito, a gente se norteia muito pela competição. E a competição não pode ser o parâmetro para o jiu-jitsu. E olha que eu gosto muito de competir, mas a gente não pode deixar que a competição seja o nosso maior parâmetro. Nós temos muitas crianças que precisam aprender o jiu-jitsu e aprender o jiu-jitsu como educação física, não para ser uma base para que elas vão competir no futuro, entendeu? Não para ser um esporte de base, mas sim para ser um esporte como formação, uma educação física, uma formação como ser humano mesmo, de personalidade. A gente precisa muito investir nessa área. A gente precisa investir em serviços tecnológicos de streaming, canais de jiu-jitsu aqui de qualidade, não falar somente na competição. Se você parar para pensar, a maioria dos serviços que nós temos no mundo do jiu-jitsu, eles giram em torno da competição. Os kimonos, eles estão voltados para os competidores. Os serviços que a gente tem, as plataformas digitais estão voltadas para quem gosta de competir. É tudo muito voltado para a competição. E as pessoas que competem no jiu-jitsu equivalem a somente 3%. Você consegue imaginar isso? Ou seja, 97% do nosso público está deficiente, está carente de conteúdo, carente de passar o tempo aqui assistindo uma coisa, um vlog como eu faço, ou outro tipo de conteúdo, enfim. Então esse é o momento para que os professores possam parar um pouco e, já que não tem competição, então a gente vai poder melhorar os nossos serviços, padronização de kimonos para quem quer fazer, quem estava com dificuldade, para quem quer investir numa plataforma online, para quem quer desenvolver melhor os seus relacionamentos com o aluno, aprofundar, ter um relacionamento mais profundo com o aluno. Esse é o momento, já que todo mundo vai ter bastante tempo para poder desenvolver isso. Então eu não vejo de uma forma totalmente negativa. Eu sei que vai ser chato. Eu, particularmente, além de gostar de competir, eu gosto muito de viajar. São dois hobbies que eu amo fazer e dá pra casar perfeitamente com o jiu-jitsu. Mas, em compensação, eu entendo também que esse é um momento para que eu olhe para dentro, né? Olhe para mim mesmo e consiga sair desse período numa melhor versão. E esse fica o nosso desafio. Então, você que é do jiu-jitsu, ao invés de a gente só reclamar agora que a gente não está treinando, esse é o momento da gente repensar as nossas posturas, nossas atitudes. E depois que voltarem os treinos, aqui em São Paulo provavelmente dia 20 de julho, ou um pouco depois, ou no segundo semestre, final do segundo semestre, 20 de julho já é o segundo semestre, mas mais pra frente, né? Vai ser o momento da gente voltar melhor, de voltar mais desenvolvido e amadurecido, porque justamente por estar em casa a gente tem momento para pensar. Eu gostaria muito de saber se vocês concordam com isso. Essa era a notícia que eu tinha, essa é a minha visão sobre a notícia. Então eu vi esse cancelamento aí da IBJJF com bons olhos. Eu acho que nós vamos poder tirar proveito também dessa situação, né? E espero que isso acabe o mais rápido possível, porque eu tô doido para lutar de novo, doido para competir de novo, encontrar os meus amigos e treinar, fazer aquele treininho maneiro. Muito obrigado por assistir até agora. Não esqueça de deixar o seu like aí, de comentar. Eu quero muito saber o que você está pensando. Eu gosto muito de ouvir os seus feedbacks. Então, assim que possível, deixa seu comentário aí. Tamo junto, até a próxima. Os!